Esse aqui é o primeiro vídeo da série Começando a Investir. A ideia desses vídeos vão ser justamente trazer de forma fácil aquele passo a passo em cada um dos tópicos sobre investimento, o que vai deixar então de uma maneira bem mastigada, sabe? A ideia de investir. Vai desmistificar o mercado financeiro para você. É uma forma de para que qualquer um possa entender e, mais do que isso, extrair o máximo possível nessa caminhada justamente da ideia de ter liberdade financeira, só que principalmente de uma maneira mais curta, não tão demorada e, óbvio, melhor ainda, evitando aqueles problemas no meio do caminho, ou seja, aquelas perdas. Então, eu sei que existem inúmeras estratégias para a gente poder investir, cada uma com um nome e uma forma de enxergar o mercado de ações diferente. Agora, um detalhe, às vezes essa visão é justamente aquilo que vai tornar a nossa tarefa de investir, ou pelo menos para a maioria das pessoas, algo assim meio difícil, não muito convidativo, porque é complexo, ou pelo menos é passado de uma maneira complexa. A ideia aqui justamente é isso, é simplificar. Então não precisa ser dessa maneira, existem formas obviamente mais fáceis de chegar ao mesmo objetivo e eu vou te mostrar nesse vídeo e no conjunto dos vídeos ainda que virão as formas mais fáceis e de simplicidade, quão simples elas podem ser, obviamente para você ter acesso a elas. E sabe que muitos nem acreditam que isso possa acontecer. Então, dessa maneira, eles realmente não se aventuram por essa caminhada de investimento, achando que é muito perigoso. E eu vou te falar, não estão errados de um todo, porque o que eu vou trazer para você é justamente conhecimento para reduzir este medo à medida que você toma confiança tendo as informações justamente para começar a investir. Então acredite, o caminho ele pode ser mais fácil do que você imagina, mas óbvio, a minha parte eu estou fazendo. Depende de você acompanhar os vídeos e colocar em prática os conhecimentos que eu vou estar trazendo para você. Então, se você é novo aqui no canal, meu nome é Eduardo e aqui eu trago informações para te ajudar a investir nas bolsas de valores dos Estados Unidos. Se esse é um tema que interessa a você, aproveita, já se inscreve no canal e também ativa o sininho para receber todos os outros conteúdos. Olha, nesse vídeo eu vou mencionar uma série de ações que elas não são de modo algum uma indicação para você comprar elas efetivamente, mas elas servem para você ter um norte para fazer as suas próprias pesquisas. Então estude, entenda e daí invista segundo as suas próprias convicções. Nunca faça somente baseado na opinião dos outros, afinal o dinheiro é seu e é só você que sabe o quanto realmente custou para você ganhar. Olha, a ideia então, nesta série de vídeos, é sobre como a gente pode começar a investir. Então vai revelar as diversas formas e estratégias que servem para facilitar e até certo ponto proteger você na hora do investimento. Então hoje eu quero te falar da forma de investir chamada Index Funds, ou seja, fundos indexados. Porque as estratégias de índice permitem que os investidores eles capturem retornos tanto no mercado amplo quanto em segmentos específicos. O que eu quero dizer com isso? Tanto nas milhares de ações disponíveis que tem no mercado americano, para você ter uma ideia, se imagina um iceberg, por exemplo, o mercado de ações do Brasil seria a ponta. Todo o resto do iceberg que você pode ver e ainda o que está debaixo d'água, que geralmente é a maior parte, é o mercado americano. Consegue imaginar então? São realmente milhares de opções para você investir. Esse é o que eu falei aqui, que é o mercado amplo, mas todas elas se dividem em segmentos. Por exemplo, existem 11 setores no mercado americano, então esses 11 setores ainda se subdividem em subsetores. Consegue entender então a lógica da dinâmica de quantas possibilidades você tem para colocar teu dinheiro? Então olha só, os fundos de índice procuram rastrear os retornos desses mercados. Quando eu converso com alunos sobre como definir as expectativas de desempenho dos seus portfólios, o uso dos fundos indexados são aqueles que se mostram muito mais simples de serem manuseados. E esse é apenas um dos muitos benefícios para quem faz uso deles em suas carteiras de investimentos. Isso porque as estratégias de investimento baseadas em índices normalmente são veículos altamente eficientes em termos de impostos, porque já apresentam um giro de portfólio mínimo. Isso, claro, pode ajudar a reduzir a carga tributária de quem aplica essa estratégia. E ó, para te ajudar a decidir, eu vou trazer a opinião de alguém que realmente vale a pena ouvir ou ler sobre ele. O nome é Warren Buffett.
Isto porque é aquele tipo de investidor que já passou por inúmeras crises e superou construindo uma fortuna e não economizando suas palavras quando o tema é ensinar. Essa é a melhor parte, então. Olha, e Buffett falou sobre os fundos indexados numa carta que ele escreveu para os seus acionistas em 2016, dizendo exatamente assim, abre aspas, quando trilhões de dólares são administrados por Wall Streeters, que cobram taxas altíssimas, geralmente são os gerentes que obtêm lucros exorbitantes, não os clientes. Tanto os grandes quanto os pequenos investidores devem ficar com fundo de índice de baixo custo. Olha que coisa importante ele falou. Não é o gigante, ou o médio, ou o pequeno, ou o minúsculo investidor. Não, absolutamente todos dependem da sua análise da carteira, daquilo que se busca em termos de risco, mas independente de qualquer coisa, deve ocupar esses fundos de índice alguma parcela do teu investimento. Olha só quem está falando isso, uma pessoa que realmente tem experiência do que já viu no mercado financeiro, das crises que já passou e ele já superou tudo isso e vem com essa dica para você. Então, o importante é a gente colocar aqui da seguinte maneira, você tem que entender as bases do que é um fundo de investimento e quais as características, e eu vou trazer também alguns exemplos. Então, para começar, eu vou dizer para você o que é um fundo de índice. Olha só, os fundos de índice podem adotar diversas abordagens, tá? Para rastrear um índice específico de mercado. Alguns investem em todos os títulos incluídos em um índice de mercado, por exemplo, o índice chamado VOO. Esse índice ele rastreia todas as empresas do chamado SP500 e ele se multiplicou quase 4 vezes desde novembro de 2010 até agosto de 2021. E também existem aqueles que investem apenas em uma amostra dos títulos incluídos em um índice de mercado, ou seja, é só um pedaço que ele pega, como acontece com o IWM, que é o índice Russell 2000, que é o benchmark comumente usado para fundos mútuos que se identificam como small caps. Da mesma forma que o índice SP500, ele é usado para benchmark de ações de grandes capitalização. Tá? Então, esse fundo já se multiplicou quase que 5 vezes desde julho de 2000, mas como as empresas que compõem ele são pequenas quando comparadas às gigantes do SP500, a volatilidade também dele é muito grande. Então, entende a diferença entre um e entre outro, tá? Por mais que os dois estejam baseados em índice de um determinado tipo de empresa dentro do mercado americano, você concorda então que as volatilidades de uma empresa muito grande e de uma empresa muito pequena, elas são diferentes. Então olha só, os índices de mercado, eles costumam usar a capitalização de mercado de uma empresa para decidir quanto peso esse título vai ter no índice. Não é pegar, por exemplo, 500 empresas e dividir elas exatamente, por exemplo, uma parcela pequenininha para cada um. Não é dessa maneira. Eles consideram o valor de cada empresa justamente porque quanto maior a empresa, então, em tese, são essas empresas que vão dar mais estabilidade para a carteira. Então, é importante você saber que a capitalização de mercado é uma medida do valor total das ações da empresa. É conhecido como market cap. E aqui você, por exemplo, na tela pode ver o caso da Apple, que ela chega hoje a um market cap, ou seja, um valor de mercado de mais de 2,5 trilhões de dólares. É isso mesmo que você ouviu, trilhões de dólares. Esse valor de capitalização é o valor total e ele é igual ao preço da ação multiplicado pelo número de ações em circulação. Em um índice baseado pela capitalização de mercado, por exemplo, os títulos com um valor de capitalização de mercado mais alto, que nem eu falei, representam uma parcela maior do valor geral do índice. Alguns índices de mercado, por exemplo, como o DJI, que é o Dow Jones Industrial Average, eles são ponderados pelo preço. Nesse caso, o preço por ação determinará o peso de um título. Nesse caso, a análise que você pode ver desde 92, o indicador passou de 10 vezes de aumento, independentemente das crises que existiram nessas décadas passadas. Alguns fundos de índice também podem usar derivativos, como opções ou futuros, por exemplo, para ajudar a atingir seus objetivos de investimento. Cada fundo tem uma característica específica e a gente vai falar sobre isso para frente, como você analisa eles, tá? E olha só, mas agora que você já ouviu que os fundos baseados em índices são lucrativos,
Então, vamos lá definir e trazer mais detalhes sobre isso, tá? Imagine que você então tem 100 empresas para você investir. E eu vou facilitar a sua vida. São elas as 100 maiores do mundo. Talvez se você pense que então não tem erro colocar teu dinheiro em qualquer uma delas. Mas olha só, não é bem assim. Veja que os setores que cada uma está alocado, né, pode sofrer contratempos. Por exemplo, políticos, geográficos, de cadeia de produção. Um caso prático agora, por exemplo, com o lítio das baterias, por exemplo, para carros elétricos. A cadeia de produção voltada para carro elétrico pode sofrer algum problema, levando em conta essa falta do produto. Ou então, outras áreas, aí você pode imaginar que cada área tem as suas fragilidades, você não pode descartar a possibilidade, de repente, de faltar um produto e a demanda ser muito grande por ele. Obviamente, isso vai diminuir a produção. Claro que também existem os problemas de administração da empresa ou de gestão. Enfim, são muitas as possibilidades de seu retorno do investimento não ser exatamente o que você espera. Estes são fatores que acontecem no meio do caminho, às vezes, que você está investindo e que, num momento inicial, a empresa era muito boa, no meio do caminho, de repente, não é que ela deixou de ser boa, mas é que algum fator externo a ela veio a afetar. Imagine agora se você, ao invés de investir em uma só empresa, por exemplo, de um setor que tem alguma debilidade, alguma dificuldade na sua cadeia de produção, você investir num só setor. Então você coloca seu dinheiro em uma ação que envolve todas as 100 de repente. Olha só, então nesse caso aqui, do exemplo que eu estou te dando, isso muda tudo. Ao invés de você colocar em uma empresa, você pode colocar em um setor. Então aqui você já diversificou. Agora, se esse setor inteiro está sofrendo, bom, aí o problema também pode acontecer e pode se manter. Mas isso que eu te falo não é para você ficar assustado, mas é para você saber a dinâmica do mercado e porque os fundos eles diversificam em ações, setores e mais. O grande ponto aqui, às vezes, até diversificam em países. Ou seja, para cada vez buscar dar mais estabilidade para os seus portfólios. Então, isso vai fazer com que os riscos sejam diluídos, o que torna seu investimento mais estável e, pelo óbvio, nesse sentido você não vai ter tanto aquela ideia da oscilação que dá medo à maioria das pessoas, por exemplo. Agora, eu falei somente de 100 oportunidades, mas existem milhares de ações que você pode escolher no mercado americano. Realmente tem para todos os gostos e, claro, para todos os bolsos. Nessa comparação entre setores, por exemplo, imagine que de repente você escolheu uma empresa voltada para a área de imóveis e ela tem uma queda de menos 8,5%. Isso teria um impacto negativo nos seus ganhos anuais. E, em contrapartida, imagine se você colocasse no setor industrial aqui da tela. Daí você teria dobrado o teu investimento. Mas a questão aqui é que talvez você não tenha conhecimento suficiente para escolher uma ação específica, mas gostaria, claro, de só fazer aportes, por exemplo, mensais nessas ações. Só que sem todo o trabalho de procurar a ação perfeita. Veja que para você evitar todo o estresse envolvido na escolha, olhe o SP500 que envolve todos os setores que eu já te falei. Pode não ter tido a capacidade de dobrar teu dinheiro, mas também não houve uma perda de menos 8,5%. Então você acaba fazendo escolhas. Você pode não ter a maximização do teu portfólio, mas também você não tem o risco de uma perda que você não tem controle sobre isso. Então o que eu quero que você pense nesse caso é que para maximizar seus lucros é preciso mais do que somente uma olhada ao mês no seu portfólio. E aqui entra o teu bom senso do que quer e do que você pode fazer. Daí talvez você conclua que os fundos baseados em índices podem ser bem úteis para aliviar a tensão da escolha à medida que eles reduzem os riscos. Olha só, o grande ponto aqui então é você olhar como a multidão de opções que você tem, ela realmente é tão grande a ponto de você se perder na hora da escolha. Por isso que quando você reduz essa escolha para fundos que são baseados então em mercados específicos, ou, que eu mencionei, index funds, você vai encontrar a maior variedade de possibilidades para investir, mas já reduziu muito quando comparado à quantidade de ações. Então aqui o teu trabalho qual vai ser? É identificar que tipo de empresa você quer,
Ou então, que tipo de mercado gostaria de investir, e você vai escolher justamente esses segmentos que você mais se identifica. Agora, melhor do que isso é que de repente você pode dizer assim, não, eu não gosto e não sei e também não quero escolher segmento, eu não quero escolher setor, eu queria pegar algo mais generalista. Existe também, então, como eu já mencionei, um fundo específico que vai rastrear todas as gigantes. E daí você vai dizer assim, puxa, mas e se acontece alguma coisa com elas? Esse é o ponto. Se acontece com uma, esse problema, ele não reflete necessariamente com um peso muito forte em todas as outras, porque vai se diluir. E essa diluição é o que gera a segurança ao longo dos anos. O que já gerou e possivelmente vai continuar gerando, afinal de contas, não importa para você qual empresa vai estar ou não vai estar no índice SP500, por exemplo, para a próxima década ou próximas décadas. Mas o grande ponto é que as gigantes vão estar lá, independente qual o setor seja, que talvez a gente nem saiba ainda, está sendo criado esse novo setor. Então olha só, se você está gostando desse conteúdo, dá um like e compartilha com mais uma pessoa. Isso não vai te custar nada, mas vai me ajudar muito e ainda me incentiva a fazer mais vídeos sobre investimentos, tá bom? Olha só, agora vamos ver os motivos para você investir num fundo indexado. Eu quero trazer mais detalhado isso. Os investidores, eles consideram os fundos de índice especialmente úteis por algumas razões. E a primeira delas é, claro, minimiza o tempo gasto pesquisando ações individuais. Olha só, em vez disso, você pode contar com de uma maneira assim, um gestor para a tua carteira de fundo para investir em um índice, porque alguém já fez o trabalho de reunir pelo menos as ações que eles acham melhores para compor esses índices. Então aí já foi feito a maior parte do trabalho para você, você não precisa se preocupar com isso. Então, outro ponto é, você pode investir com menos risco, é claro, porque se alguém já fez esse trabalho para você, a maioria dos índices ele vai incluir dezenas ou mesmo centenas de ações e outros investimentos ainda. E então, nesse caso, a diversificação vai diminuir a probabilidade de você sofrer grandes perdas se algo ruim acontecer a uma ou a duas empresas dentro desse índice. Outro ponto é, os fundos de índice, eles estão disponíveis para uma ampla variedade de investimentos. Você pode comprar fundos de índice de ações e fundos de índice de títulos que cobrem a maior parte das estratégias de investimento na maioria das pessoas, por exemplo. Ou seja, não sei qual é a tua estratégia, mas acredite, você vai ter fundos de índice para toda a estratégia de qualquer pessoa. Porque independente da sua estratégia, você sempre busca no mínimo uma parcela de segurança. E é isso que os fundos de índice sempre trazem. É a primeira proposta deles. Mas você também pode comprar fundos de índices mais focados que se aprofundam, claro, em certas partes do mercado financeiro. Isso também existe. Você quer um pouco mais, não se importa com a volatilidade e você quer mais exposição ao mercado com a possibilidade de maiores ganhos, tem fundos de índices para isso também. Então, outro aspecto aqui, nesse caso, é importantíssimo a ser levado em conta, é muito mais barato você investir através desses fundos indexados. Por quê? Porque eles costumam não ser uma alternativa justamente frente aos chamados fundos mútuos, que são geridos ou administrados ativamente, tá? Então, isso ocorre porque um gestor de fundo de índice precisa apenas comprar as ações ou outros investimentos em um índice e você não precisa pagar para tentar escolher suas próprias ações. Então, por isso que o custo fica muito menor. Então, outro aspecto importante é você vai pagar também menos impostos. Os fundos de índice são bastante eficientes em termos fiscais, em comparação com muitos outros investimentos. Por exemplo, os fundos indexados não precisam fazer tantas compras e vendas em suas participações quanto os fundos geridos ativamente. E, portanto, os fundos indexados evitam gerar ganhos de capital que podem, de repente, aumentar os seus impostos ou, na questão da venda, efetivamente, em menos de um ano, como eu já mencionei, a tua faixa de imposto pode aumentar abruptamente, o que vai tornar realmente, às vezes, uma lucratividade que poderia ser bem melhor, ela vai ser reduzida justamente por conta dos impostos. E, claro, outro ponto, é muito mais fácil seguir seu plano de investimento. Simples, ao usar um fundo de índice, por exemplo, você pode investir automaticamente mês após mês e ignorar, a coisa mais importante, os altos e os baixos no curto prazo. Olha, que confiante justamente de que ele vai compartilhar o crescimento do longo prazo que o mercado sempre oferece. Ele vai criar com isso
um custo médio de investimento, sem ficar esperando o ponto certo para investir. E essa temática do ponto exato para você entrar numa ação já foi tratada por grandes investidores. Tem um deles, um dos maiores, do mesmo peso, por exemplo, que o Warren Buffett, é o chamado Peter Lynch. Ele disse que se o investidor seguisse uma estratégia de investimento passiva e permanecesse totalmente investido no SP500 durante o período de 40 anos, por exemplo, e ele fez esse cálculo começando em 1954, ele disse que você teria alcançado uma taxa de retorno de 11,4%. Mas ele foi além, ele comparou ainda 3 cenários. Olha só, se o primeiro cenário, se esse investidor ele perdesse apenas os 10 melhores meses, o que ele quer dizer com isso? Ele esperou, não, o mercado vai cair, então eu vou ficar esperando. E ele esperou os 10 e infelizmente aconteceram os 10 melhores meses. Significa então que seriam 2% de o período que ele investiu. O retorno dele ia cair 27%, ou seja, de 11,4% ele ia cair para 8,3%. Agora, segundo panorama, se o investidor perdesse os 20 meses agora, ele ia perder 4% do seu retorno, que ia cair 54%. Ou seja, de 11,4% ia cair para 6,1%. Exatamente. Olha o tamanho da perda. Já está indo para quase metade. Agora, se imagine por fim, tá? Se o investidor perdesse os 40 meses de todo esse período que eu falei para você, ele estaria perdendo como se fosse 8%. Você dizer, mas só 8%? Só tem um detalhe. O retorno chegaria a cair 76%. Ou seja, de 11,4% inicial, ele estaria somente se beneficiando de 2,7%. Isso mesmo, 2,7%. Por isso que em uma entrevista em setembro de 95, Lynch ele colocou da seguinte maneira: muito mais dinheiro foi perdido pelos investidores na preparação para as correções do mercado ou tentando antecipar as correções do que nas próprias correções. Olha que palavras de sabedoria de alguém que conhece muito de mercado financeiro. Então, é diante dessa realidade que eu ensino o que o notável autor Peter Bernstein já dizia: mesmo o mais brilhante dos gênios matemáticos nunca será capaz de nos dizer o que o futuro nos reserva. No final das contas, o que importa é a qualidade de nossas decisões diante da incerteza. Olha só, e aqui nesse ponto específico, a qualidade da sua decisão está diretamente ligada à qualidade da informação que você tem. Porque para ganhar dinheiro no mercado financeiro, o que você precisa é informação. É o que eu estou te entregando agora. Aproveite isso, estude e se torne cada vez um melhor investidor, uma melhor investidora. Olha só, então agora você vai dizer assim, outro ponto. Por que não investir então nos índices? Da mesma maneira que eu trouxe para você os pontos positivos, agora eu quero colocar então talvez os pontos que você possa considerar negativos. Olha só, como tudo na vida, a gente tem que ver os prós e os contras, ou benefícios e limitações. E cabe a cada um escolher aqui, eu chamo de a roupa que melhor te veste. Isso mesmo. Porque não é uma roupa de tamanho único, não existe um portfólio único, porque você tem suas necessidades, você tem seus projetos, suas ambições, então, e claro, a sua personalidade. Por isso que precisa vestir exatamente a roupa que você precisa financeiramente falando. Então, você nunca vai vencer o mercado, isso é uma realidade, porque até os grandes investidores passam por essas dificuldades. Imagina se você não está se dedicando, então, muito tempo para os seus investimentos da maneira que eles investem, eu estou falando em termos de milhares e milhões e bilhões. Então, os fundos de índice são projetados exclusivamente para corresponder ao desempenho do mercado. Portanto, se você quiser provar sua coragem como investidor superior, os fundos de índice não vão dar para você essa chance. Então, esse é um ponto extremamente relevante para você pensar. Porque você está acompanhando o índice, então como é que isso vai superar ele? Não tem como. Então, aqui, como eu falei, se você quer testar suas habilidades, vá em frente e invista, óbvio, nas ações de modo mais individual. Outra questão é, você não tem nenhuma proteção contra perdas. Os fundos de índice, eles rastreiam seus mercados em tempos bons, mas também nos tempos ruins. E quando o mercado despencar, seu fundo de índice também ele afunda. Mas isso vale para os fundos, mas também vale para as ações individualmente. A grande diferença é que quando uma ação afunda,
É só ela, se você tem todo o teu capital ali dentro, a tua cesta inteira quebraram os ovos. No caso de um fundo, quando uma empresa afunda, você concorda comigo então que não vai fazer com que afunde todas as outras, porque são muitas empresas. Isso dilui justamente o teu risco de uma grande perda. Mas não quer dizer que não possa haver perda. Então, agora indo para o outro ponto você nem sempre vai ter as ações que você gosta. Isso mesmo. Ou seja, você não está escolhendo todas as ações ali. Então, dependendo do índice que você escolher, você pode acabar tendo algumas ações que prefere não possuir, por exemplo, enquanto perde outras que você prefere. Faz parte da tua escolha na hora de eleger qual é o index ou o índice que você vai estar seguindo. E claro, você também tem que estar atento à diversificação. E aqui eu quero evidenciar o lado negativo da diversificação. Você vai pensar, peraí, como assim? Tem lado negativo? Claro que tem, porque de um lado a questão da diversificação, ela suaviza a volatilidade e ela diminui o risco. Isso com certeza. Mas como ela costuma acontecer também, ela reduz através esse lado negativo dela, limitando o lado positivo que são os ganhos. Claro, quanto mais estável um portfólio, menor são os ganhos, ou seja, no pain, no gain. Isso é uma lógica dentro do mercado financeiro, porque se você mantém um portfólio muito estável, ele não está tendo aquela volatilidade que propiciaria os teus bons ganhos. Pense nisso na hora de escolher então um fundo. Olha só, agora claro, existem soluções para amenizar isto e é sempre importante você estar ponderando essa questão do teu fundo, combinando fundos de índices e outros investimentos para te dar maior então flexibilidade. Lembra que eu te falei que a tua carteira ela pode ser uma carteira mista? Isso significa dizer que você pode ter fundo de índice para um determinado X valor da sua carteira e diversificar com ações individuais em outra parte de alocação da tua carteira. Então, claro, antes de investir, você deve ler atentamente todas as informações também disponíveis sobre o fundo que você está buscando, porque ali você vai entender para você de repente não comprar um fundo e repetir as ações que você já tem. Então, o ponto específico aqui é você entender o tipo de empresa que esse fundo está focando. Então, por exemplo, quero trazer aqui o fundo VTSAX. E que ele fornece aos investidores exposição, por exemplo, a todo o mercado de ações dos Estados Unidos, incluindo ações de valor e crescimento de pequena, média e grande capitalização. Esse fundo, então, ele foca em empresas com esta característica. Você precisa entender se é isso que você está buscando. E na hora que você vai pesquisar o código, como eu te passei, essa descrição vai estar clara. No Google você pode digitar e você vai encontrar a que ele se refere. E daí você vê se te interessa esse tipo de análise, esse tipo de perfil para investir. Tem também um outro que se chama VXUS. Ele rastreia o índice de ações globais, excluindo os Estados Unidos. Daí você pode perguntar, mas para que eu vou excluir os Estados Unidos? Aqui que está o ponto. Então, é justamente para você não sobrepor investimentos. Porque imagine que você já investe em um índice que rastreia as 500 maiores empresas americanas. Daí você escolhe outro que reúne as 100 maiores empresas. Você concorda que está basicamente investindo então nas mesmas? É exatamente isso. Então, aqui a ideia já é reunir ações de grandes empresas fora dos Estados Unidos, que vai gerar então no seu portfólio uma diversificação não só de empresas, mas setores e países também. Por isso que antes de comprar uma posição, faça as seguintes perguntas que vão te ajudar a definir o que é melhor para você. Primeira pergunta: que taxas e despesas eu posso esperar pagar para comprar então um fundo? E de repente, para vender também esse fundo. Você precisa analisar isso, tem esses dois valores envolvidos. Outro ponto, que riscos específicos estão associados a esse fundo? Ou seja, você está comprando um fundo de pequenas empresas, de média, empresas de crescimento, empresas de outros países, que nem eu falei, qualquer investimento que você fizer tem um risco associado e você tem que escolher qual é aquele que é aceitável para você. O terceiro ponto aqui é como é determinada a composição do índice do fundo, ou seja, você vai descobrir quais são as empresas que ele está envolvido e como ele distribui o percentual desse 100% dele
sobre essas empresas. E você ali vai enxergar se vale a pena para você, porque também está diretamente ligado ao risco. E quarto ponto, como a estratégia de investimento do fundo se encaixa em meus objetivos de investimento. Ou seja, você está focado no longo prazo, então claro que você está pensando nessas empresas que você vai colher os frutos dela. A gente está pensando ali de 3, 5, 10, 20, 30 anos, dependendo dos teus objetivos de vida. Se não, você coloca teu dinheiro ali e de repente, eu gostaria de 6 meses. Dependendo da sua opção, você vai mais perder do que ganhar então. Tá? Agora olha só, aqui veja que os fundos de índice eles oferecem aos investidores de todos os níveis de habilidade uma maneira simples e bem-sucedida de investir, desde que faça da maneira correta. Por isso que eu te digo que se você está interessado em aumentar seu dinheiro, mas não está muito animado para fazer pesquisas de repente, os fundos de índice podem ser uma ótima solução para você atingir seus objetivos financeiros. Então agora me conta se os fundos de índice têm um lugar em seu portfólio. Escreve aqui nos comentários e se também tiver alguma sugestão de tema para os vídeos, eu aceito elas. Escreve aqui nos comentários também. Aproveita, dá um like nesse vídeo e compartilha com mais uma pessoa. Obrigado pelo teu tempo e até o próximo vídeo. Tchau!